Vamos falar agora das características gerais do capitalismo holandês. O capitalismo holandês funcionava de que maneira? Em primeiro lugar, nós temos aqui a linha do tempo, a divisão clássica do tempo histórico, antiguidade, idade média, idade moderna e contemporânea. O que nos interessa aqui é a idade média e a idade moderna. Podemos dizer que a idade média, a característica fundamental é a religiosidade. Tudo interpretavam com base nos ensinamentos bíblicos. A religião funcionava como um filtro, a partir do qual interpretavam tudo aquilo que existia, inclusive o comércio. É muito difícil não pecar quando você compra ou vende um produto, segundo a Igreja Católica. Quando você compra, você quer comprar muito mais barato. Quando você vende, você quer vender muito mais caro. Isso acontece o que? Você acaba cometendo pecados, porque você não se importa com o outro. Não existe amor ao próximo, porque você não se importa com o outro. Quer comprar barato, quer vender caro, que se dane o outro, a pessoa com quem você está realizando o comércio. Interpretavam o mundo com base na religião. E podemos dizer que a Idade Moderna é o advento do capitalismo. Se hoje você compra um produto pelo mesmo preço, você vende um produto pelo mesmo preço que você comprou, hoje você é considerado um trouxa, um idiota. Se você gastou R$ 10 fazendo bolo, se você vende todas as fatias de bolo e ganha só R$ 10, hoje você é considerado um trouxa. É muito diferente, há uma mudança de mentalidade em relação ao comércio. E Portugal e Espanha encontram-se justamente na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Portugal, por exemplo, em suas caravelas, junto com os comerciantes, iam jesuítas, cujo objetivo era a evangelização. Cristóvão Colombo mesmo, provavelmente um italiano, que estava amando do rei da Espanha, quando encontrou a América, o objetivo dele era chegar às Índias. Por quê? Porque queria ganhar mais dinheiro. O objetivo inicial dele, primário, era a descoberta do ouro. Por que Cristóvão Colombo queria o ouro? Porque queria organizar uma nova cruzada. Olha só, Cristóvão Colombo tinha um pensamento moderno, cujo objetivo era acumulação de metais, metalismo, superávit, mas com o objetivo de fazer uma cruzada, uma guerra contra os árabes. Pensamento típico da Idade Média. Mas podemos dizer que a Holanda encontra-se justamente somente na Idade Moderna. Por quê? Porque é o pensamento tipicamente capitalista. O objetivo deles não era evangelizar, não era o proselitismo religioso, não era a difusão da fé católica, e sim apenas o lucro, busca de superávit, pensamento tipicamente capitalista. Portugal descobre o Brasil, chega no Brasil em 1500, mas também chega no Japão em 1543. Um navegador chamado Fernão Mendes Pinto. Quando Portugal chega no Japão, este jesuíta chamado Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente, acredita que o Japão vai se converter inteiro em 200 anos. Tamanha a facilidade de cristianizar os japoneses. Tinha uma estrutura mental abstrata muito parecida com a dos católicos, com a dos europeus. Então era muito fácil ensinar, diferente dos indígenas brasileiros, era muito fácil ensinar a fé cristã, que, convenhamos, é um pensamento bastante complexo, é difícil ler São Tomás, Santo Agostinho. Passar para frente. Olha só, um samurai que está levando consigo um crucifixo de Cristo. Olha que imagem interessante. É uma pessoa que tem a espada, tem duas espadas, tem a katana, mas que traz consigo no peito o crucifixo. Tamanha a conversão que os jesuítas realizaram em território japonês. Neste período, como os nobres, como o imperador perdia poder, influência, inclusive dinheiro, impostos, passaram a perseguir estes japoneses que foram cristianizados. Perseguir os japoneses e, é claro, os portugueses que convertiam os japoneses.
Você não diz que é para seguir o exemplo de Cristo? Vamos ver se você aguenta então a cruz. Passaram a crucificar. Aqui nós temos várias pessoas que depois se tornaram mártires. Inclusive foram canonizados pela igreja. Crucificados no Japão. Portugal chega no Japão em 1543 e todos os estrangeiros foram proibidos, aqui Francisco Xavier, né, foram proibidos de adentrar o Japão a partir de 1639. Antes já ocorreram outras proibições, por exemplo, em 1597. Mas essa daqui é o momento em que o Japão se fecha para o resto do mundo. Ninguém mais poderia fazer comércio com os japoneses. À exceção de quem? À exceção dos holandeses. Como os holandeses não queriam converter os japoneses, não queriam cristianizá-los, poderiam fazer comércio nesta pequena ilha, ilha de Dejima. Olha só que pintura interessante, essa daqui é do século XIX. Vamos lá? Nós vimos que a Holanda constituiu a Companhia das Índias Orientais, cujo objetivo é justamente tomar conta desta parte do comércio, principalmente no Oceano Índico. E, como deu muito certo, como esta Companhia das Índias levou a Holanda a ser a maior potência, provavelmente a maior potência econômica da época, criou-se uma irmã gêmea que nasceu depois, e cuidava da parte americana, que foi a Companhia das Índias Ocidentais. Companhia das Índias Orientais, a responsabilidade, a sua função era tomar conta das especiarias das Índias, enquanto que a Companhia das Índias Ocidentais tinha como principal missão fundar a Nova Holanda na América. Tentaram primeiro no Nordeste e depois foram para as Antilhas. Podemos anotar então, nós vimos o contexto histórico, União Ibérica, independência da Holanda, a Espanha proíbe o comércio com a Holanda, Companhia das Índias Orientais e a sua irmã gêmea mais nova, que tomava conta da América, a Companhia das Índias Ocidentais. O comércio holandês funcionava com base em duas frentes de atuação. A primeira frente de atuação era responsabilidade do Estado. A segunda, é claro, se estamos falando do comércio, é a atuação dos comerciantes. O Estado tinha como função organizar a lei, e nestas leis ele instituiu o monopólio. O que é o monopólio? Controle total de parte do comércio. A Petrobras, por exemplo, tem monopólio sobre a extração de petróleo. No Brasil, ninguém mais pode extrair petróleo. Tem um monopólio da extração do petróleo. O Estado estabelecia a lei, instituía o monopólio e entregava este monopólio a essas companhias de comércio, Companhia das Índias, tanto orientais quanto ocidentais. Trouxe aqui uma questão da Unicamp, tem a parte A que a gente vai responder depois, e vamos resolver a parte B. É uma questão interessante porque trabalha com a economia holandesa de um modo geral, não de modo específico, como é cobrado às vezes numa primeira fase da FUVEST. Aqui é uma visão macroscópica. Não adianta saber detalhes sobre as invasões holandesas, economia holandesa, se a gente não consegue ter uma visão também macroscópica, uma visão geral do que foram os acontecimentos históricos. Vamos ver? Explique a importância econômica da Holanda como potência marítima no contexto europeu do século XVII. Esta pergunta nós podemos dizer que se divide em duas partes. A primeira é precisa explicar a importância econômica da Holanda como potência marítima. Como é que funcionava o capitalismo holandês e depois como é que se tornou uma potência econômica marítima no século XVII. Esta é a primeira parte, explicar a importância econômica da Holanda. Depois, tem que relacionar ao contexto europeu do século XVII. Vamos ver
trouxe aqui a resposta oficial do gabarito da Unicamp. Vamos ver como eles respondem a essa questão. O século XVII é o período do apogeu, o ponto mais alto do apogeu comercial holandês, que pode ser explicado a partir de aspectos como constituição das companhias marítimas de comércio, o predomínio batavo holandês no refino e comercialização do açúcar produzido no Brasil e nas Antilhas, e a utilização de capitais holandeses nas áreas coloniais da Ásia, da África e da América. Vamos ver? Vamos ler mais uma vez. O século XVII é o período do apogeu comercial holandês, que pode ser explicado a partir de aspectos como a constituição das companhias marítimas de comércio, o predomínio batavo holandês no refino e comercialização do açúcar produzido no Brasil e nas Antilhas, e a utilização de capitais holandeses nas áreas coloniais da Ásia, da África e da América. Respondemos à primeira parte, que pede para explicar a importância econômica da Holanda. Isso aqui pode ser explicado. Agora, a segunda parte, relacionar ao contexto europeu do século XVII. Os lucros obtidos nas atividades manufatureiras e a condição de potência marítima tornaram a Holanda um dos principais centros econômicos europeus, ao mesmo tempo em que os holandeses enfrentaram a concorrência com Portugal, Espanha e Inglaterra no comércio marítimo. Tá vendo? Muito simples, uma pergunta que em um primeiro momento parece complicado, mas se você estudou, sabe detalhes, precisa também ter uma visão geral do que era a economia holandesa nesta primeira metade do século XVII. A primeira invasão aconteceu em Salvador e durou menos de um ano. A Holanda invade Salvador, a capital administrativa da América Portuguesa, com 1.700 homens. Aqui nós temos o mapa do Brasil, 5 regiões. Este daqui é o estado da Bahia, onde está Salvador. Salvador é essa voltinha aqui no litoral da Bahia. Mais especificamente Salvador, olha, essa voltinha agora está bem menor. É esta parte vermelha. E neste mapa, uma visão de satélite, onde se localiza Salvador, numa das pontas da Baía de Todos os Santos. O que é uma baía? É uma pequena entrada do oceano no continente. Quando é o continente que avança em direção ao mar, isto é uma península. Quando é o oceano que adentra o continente, nós podemos chamar esta entrada de Golfo ou Baía. Baía com I, sem o H. Baía é uma pequena... Qual que é a diferença entre Golfo e Baía? Portanto, é a proporção. A Baía é bem menor. Aqui, de uma maneira mais esquemática, está aqui a cidade de Salvador, ali numa das pontas da Baía de Todos os Santos. Quando os holandeses chegam com 1.700 homens, o que fazem os portugueses, cuja função era administração, segurança e proteção da cidade, acabam fugindo para o interior. Você não é besta, né? Tem 1.700 homens, você está ali com uns gatos pingados. Quando chegam os holandeses, o que eles fazem? Fogem para o interior e dali passam a combater os holandeses a partir de táticas de guerrilha. Ataques camuflados, ataques surpresa, não uma guerra aberta, porque você iria ser derrotado. Então, acabaram usando da guerrilha para resistir às invasões holandesas. A Holanda invade Salvador com 1.700 homens, mas a Espanha não vai perder. A Holanda, inimiga da Espanha, o que faz a Espanha? Responde com 12.000 homens, acabando com esta invasão na sua capital, na capital da uma das principais colônias, que era o Nordeste brasileiro, que era a América Portuguesa.